Meu nome é Paula Dias, eu sou médica assistente da Gerência de Hepatites Virais do município do Rio de Janeiro. E estou aqui com 3 médicos que iremos discutir sobre as metas de eliminação das hepatites virais até 2030 e em relação, sobretudo, o que podemos aprender com os outros países, né? A doutora Clarice, que é coordenadora do Programa de Hepatites Virais do Estado, a doutora Lia, chefe do Ambulatório de Hepatites Virais, e o doutor Eric, membro do Center Live da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Clarice, o que a senhora tem a nos brindar sobre a experiência da Austrália? Então, eu gostaria de começar com uma frase que eu acho muito emblemática desse nosso encontro aqui, que é do Dr. Tedros Ghebreyesus, por isso que eu tenho que olhar o nome, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Ele disse isso em 2022, numa reunião do World Summit Hepatitis, que existem poucas doenças de que forma realista podemos sonhar em eliminar, mas a hepatite é uma delas. Financiamento sustentado, incansável advocacy e liderança política visionária serão essenciais para a realização desse sonho. Então, eu acho que isso representa todos os países que assinaram, né, a declaração da Organização Mundial para que se esforcem para eliminar as hepatites, principalmente hepatite C, até 2030. E a mim coube a Austrália, que eu já pude assistir algumas palestras muito interessantes. Eles já estão no 6º Programa Nacional de Eliminação de Hepatite C. Quer dizer, eles já fizeram 6 atualizações, e essa última foi agora para o período de 2023 até 2030. E é um programa muito completo, em que eles fazem propostas de vários princípios básicos que eu gostaria de enumerar aqui, que eu acho que é importante para todos os países, é que se estabeleçam parcerias, tanto com a academia, com os pesquisadores, com as organizações sociais e com os pares, né? A gente ter representação naqueles grupos de maior difícil acesso. Então, organizações que têm usuários de drogas, população de rua, essas parcerias são fundamentais para que a gente consiga alcançar essas populações, né? Uma resposta centrada no portador de hepatite C. Quer dizer, não pode ser um programa geral, generalizado, em relação a outras doenças. É importante que tenha um programa específico, como todos nós aqui conhecemos, para a eliminação e cuidar dos portadores, né? Outra coisa importante é que eles ressaltam muito que os direitos humanos sejam respeitados. Eu achei interessante porque lá o racismo é em relação a aborígenes, né? A gente também conhece sobre questões em relação aos povos originários, e eles têm uma população que fica num arquipélago de 250 pequenas ilhas e que são considerados assim, tem muita dificuldade de acesso e também de aceitação nos serviços de saúde, né? Então, achei muito interessante, muito completo esse programa nacional, e desde 2018 ele já vem com essa meta de eliminação de 90% de casos novos de hepatite C. E eles, em 2018, começaram a tratar em 2017 com as drogas de ação direta. Em 2018, eles já tinham diagnosticado 82% dos portadores de hepatite C na região da Austrália, que a organização reconhece como a Western Pacific Population, né? Quer dizer, do Pacífico Oeste, eu não sei como é que a gente... Mas, enfim, então eles conseguiram fazer um mutirão para o diagnóstico e trataram imediatamente já 25% desses portadores, principalmente aqueles com cirrose. Eu só vou concluir dizendo que várias publicações, tem um pesquisador chamado
Gregory Dorr, que publica muito sobre o assunto, e eles fizeram 2 inovações. Uma que é One Stop, quer dizer, point of care nas prisões, na porta de acesso de unidades prisionais. Só que é uma vez só. Faz o teste rápido e faz a carga viral e já entrega o remédio antes de entrar na unidade prisional. Então, isso a gente já pode levar como exemplo que isso realmente impede a multiplicação de transmissão. Sim. Dentro desses. E a outra coisa é sobre usuários de droga, né? As drogas venosas não são uma característica nossa no Brasil, mas a gente sabe que existem outras formas dentro desse grupo de maior vulnerabilidade. E eles também fazem um trabalho de conseguir manter esse usuário ligado a uma unidade de saúde, aos cuidados de promoção de saúde, de redução de danos com troca de seringas. Então, eu posso dizer que é um país que tem trabalhado e que promete conseguir eliminar até 2030. Lia, agora a pergunta para você. Temos alguma coisa a aprender com o Egito? O que eles têm feito de medidas para poder atingir as metas? Bem, a ótima notícia é que o Egito, o primeiro país a conseguir a eliminação das hepatites, inclusive em 2023, recebeu o certificado de ouro da OMS. E a pergunta é como é que eles conseguiram isso, né? Uhum. Então, apesar de ser o país de maior prevalência de hepatite C no mundo. Então, é lógico que é importante, nós temos que ter o interesse político. Não é só o interesse político, mas tem que ter também a infraestrutura da rede de saúde. E o que eles fizeram também, que foi muito interessante, é que, em 2018, que o presidente do Egito, ele lançou o programa que era 100 milhões de vidas saudáveis. E com esse lançamento, o que foi feito? Eles distribuíram assim, informações, divulgaram por mídia, por televisão, por rádio, banner, outdoor. Então, a população inteira ficou sabendo o que se tratava desse hepatite C, para diminuir, inclusive, o estigma, saber que tinha cura, que os medicamentos assim, ia permitir essa cura, o tratamento com poucos efeitos colaterais, assim, realmente informando a população, que eu acho que foi um grande avanço assim, no país todo. Outra coisa foi a criação de uma infraestrutura assim, fabulosa nessa parte de saúde. Foram montados 6 mil centros de testagem, 8 mil equipes móveis, itinerantes, que se deslocavam, e muitas vezes em locais onde as pessoas se concentravam, igrejas, eventos, parques. Então, esse pessoal ia se deslocando, fora mais ou menos uns 1.200 veículos equipados para atendimento médico. Então, com tudo isso, se conseguiu, inclusive, 63 milhões de pessoas que residem no Egito, e não só, quer dizer, pessoas refugiadas, encarceradas, foi incluído todas as pessoas. E, com isso, conseguiu, inclusive, tratar 5,5 milhões de indivíduos infectados, e eles alcançaram, chegando ao número de 87 das pessoas que vivem no Egito foram diagnosticados, e aqueles positivos, 93% tratados. Então, realmente, uma salva de palmas, né, para este país, porque realmente houve assim, uma mobilização não só política da área de saúde, mas da própria população. E, rapidamente, falando assim, primeira vez, Taiwan, agora vou rapidamente falar da hepatite B, foi o primeiro país, inclusive, que começou as campanhas, a inclusão, a vacinação em massa das crianças, que foi em Taiwan, que realmente serviu como assim, um norte para o OMS e outros países. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção também em Taiwan, uma coisa interessante que eles começaram, acho que foi em 2011, como eles começaram a vacina em 1984, que foi 2 anos depois da vacina, eles começaram
a todos os indivíduos com a idade entre 45 a 79 anos, todos os indivíduos que iam para qualquer local de saúde eram testados para hepatite. Não é que se você queria ou não, todo mundo era testado. Assim, realmente conseguindo, inclusive, diminuir e identificar e também tratar esses indivíduos. Uma outra coisa que, rapidamente, uma coisa antiga é a vacina de hepatite B. A gente vê o Brasil é um continente grande, a gente tem áreas assim remotas, às vezes de difícil, e a nossa vacina, a grande maioria, é centralizada. Então, alguns países, a Indonésia, na China, algumas ilhas dos Pacíficos, o que eles fizeram é descentralizar as vacinas. Inclusive, já foi comprovado que essas vacinas não precisam ser guardadas em geladeiras, não precisam necessariamente seguir assim, esses controles rigorosos de temperatura, são bem resistentes. E eu acho que uma coisa que o Brasil também poderia pensar, talvez, na descentralização para garantir essas vacinas de primeira dose do recém-nascido. Então, acho que é isso. Bem interessante as suas informações. E a Espanha, doutor Eric? O que a gente pode copiar de lá? Interessante, Paula, quando a gente ouve ali a Clarice falando, é que esses países que estão conseguindo eliminar, todos eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, essas best practices, essas medidas de sucesso, elas devem ser replicadas. E os espanhóis fizeram um favor de publicar agora, ano passado, o grupo do Jeff Lazarus na Nature, os passos que eles seguiram para conseguir na Espanha. A Espanha tem uma política pública muito forte de 2015. A reunião da OMS foi em 2014, quando começou a discutir, mas a publicação das diretrizes foi em 2016. Um ano antes, o governo da Espanha já falou assim, opa, a gente vai eliminar a hepatite C como problema de saúde pública, né? Então, o primeiro passo que é comum a todos esses países que estão avançando nesse sentido, políticas públicas muito fortes, acesso a medicamento, ao diagnóstico. O diagnóstico, se possível, point of care. Então, você não tem que fazer várias idas para você conseguir chegar ao diagnóstico da hepatite C. Infelizmente, né, Lia, a hepatite B, nenhum país deve conseguir até 2030, mas a hepatite C sim é possível. Outra coisa, sociedade civil, grupos de pacientes, sociedade médica. Eles precisam estar alinhados, todo mundo remando na mesma direção, todo mundo com o mesmo objetivo de conseguir eliminar. A Espanha, em 2015, já falava não só em idade para testagem, mas em grupos vulneráveis. Então, moradores em situação de rua, privados de liberdade, usuários de droga endovenosa, pessoas vivendo com HIV/AIDS, como populações prioritárias para ser testadas. Eles fizeram muitos trabalhos interessantes em ambientes de emergência médica. A prevalência de hepatite C no serviço de emergência médica foi 3 vezes superior à população geral. Nós fizemos, ano passado, a gente apresentou no Congresso da ALI, um trabalho com privados de liberdade no sul do Brasil. Foi mais de 3% de prevalência de hepatite C. Então, se a gente vai nessas populações vulneráveis, a gente consegue achar bolsões ainda de hepatite C e acesso a medicamento que seja seguro e eficaz para todo mundo. E bem interessante desse artigo da Nature, no final eles fazem o que ainda pode ser feito. Por exemplo, eles observaram uma redução muito grande de hospitalizações na Espanha por cirrose hepática, por descompensação da cirrose e transplante de fígado. Mas eles estão vendo que o carcinoma hepatocelular não mudou e está até aumentando. Então, também seria investigar outras causas de hepatopatia nessa população. Síndrome metabólica, abuso de álcool, que pode também estar relacionado como cofator para o carcinoma hepatocelular. Então, é um trabalho que a Espanha tem feito louvável, que eu acho que pode ser replicado, principalmente na nossa América Latina. Eu acho que talvez, diferente da Austrália e do Egito, a proximidade nossa com a Espanha, por sermos latinos, é muito maior, mas também valorizar o que está sendo feito no Brasil, que é um trabalho magnífico, e, oxalá, a gente vai também conseguir grandes feitos na hepatite C aqui no Brasil. Eu queria assim, colocar que, com a questão do tempo, eu foquei na Austrália, eles têm um programa voltado para hepatite C, mas para B também. E eu acho que nenhum país consegue, porque um elo difícil é a transmissão vertical, né? A hepatite B, se ela não tem uma cobertura
assim, eficiente, né? 95% ao nascer com mais 3 doses, esse indivíduo não vai ficar protegido para a vida toda e a transmissão sexual e vertical mantém esse elo, né? Mas a gente está, como política pública, junto ao Ministério, trabalhando já para certificação da eliminação vertical da hepatite B em todos os estados. Então, isso para a hepatite B deve começar a partir do ano que vem, porque a cobertura vacinal nos anos de referência não estão de acordo. Infelizmente, reflexo ou não da pandemia ou desse movimento tão nocivo, né, de antivacina, a cobertura também caiu muito. Então, a gente está resgatando esses princípios e acho que, como o nosso programa de imunização já inclui a hepatite B desde 98, 7, mas só implantou mesmo, né? Então, a gente conta a idade mais provável de estar suscetível, mais ou menos nessa faixa. Mas eu acho que, com esforços dos municípios e do Estado e com o apoio do Ministério, a gente deve progredir também na eliminação. Inclusive, as notificações de hepatite B são menores do que eram antigamente. Eu acho que uma coisa importante que a gente viu em comum com os 3 países, né, é o comprometimento não só do governo, né, nas políticas públicas, mas da equipe de saúde em encontrar esses pacientes, né, porque a primeira coisa é encontrá-los, né? Uma vez encontrados, conseguir que eles tenham acesso fácil à medicação, né, que é um ponto importante. Será que a gente tem que... acho que é ponto fundamental a gente melhorar o acesso, principalmente das populações vulneráveis, né? Então, assim, trabalhar com paciente em situação na rua, não querer que ele vá ao especialista, mas, de repente, treinar esse médico que tem um vínculo mais forte e, assim, vai conseguir uma adesão melhor, treinar esse médico para que ele faça o tratamento desse paciente na situação de rua. Você pontuou em relação à prisional, né, que é outra situação muito importante, né? Testar todos quando eles entram a população prisional no ingresso, né? E também levar o tratamento lá, para eles, lá dentro, né? A experiência do Sul foi super exitosa, né? E a gente aqui esbarra, porque a gente tem uma população prisional grande, e a gente tem também, que é um percalço, a troca grande entre eles nos presídios, né? Então, a gente tem que ter uma rede bem estruturada de comunicação, porque o paciente está no local e precisa de troca, né? E aí a gente tem que ter o segmento dele para não se perder, né? Então, acho que isso é fundamental. Agradeço a vocês todos que trouxeram informações valiosas, né? E que sirvam de aprendizado para outros locais.